O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi para os Estados Unidos se encontrar com o presidente Donald Trump com a intenção de trazer bons acordos para o Brasil, mas a única coisa que ele trouxe foi mentiras, como mostra esse vídeo do Paulo Figueiredo. O Lula e a mídia estão mentindo para você de novo sobre o encontro dele com Donald Trump. Eu vou te falar o que eu sei. Primeiro, eu disse exatamente quem tinha marcado esse encontro, Joesley Batista. Eu disse primeiro e depois a Reuters e a Folha de São Paulo confirmaram, inclusive monitorando o avião dele chegando em Washington, D.C. O mais bizarro é que a reunião foi marcada direto com o Trump, sem passar pelos canais normais do governo. Isso mostra o tamanho da influência do Joesley, que doou dezenas de milhões de dólares para a campanha do Trump e para o filme da Melania. Nem Marco Rubio foi avisado. Aproveitaram justamente a data em que o secretário de Estado estaria no Vaticano encontrando com o Papa, e a Casa Branca só confirmou a reunião na véspera. Sem o Rubio no caminho, o Joesley prometeu a Lula um encontro com o Trump com química, amor e disposição para entregar tudo o que o Lula queria. Prometeu também uma coletiva de imprensa vitoriosa ao lado do homem mais poderoso do mundo. Mas no dia da reunião, a coisa foi bem diferente. Trump já estava informado sobre o que o Lula vinha dizendo sobre ele. E o Lula foi recebido pela entrada de trabalho da Casa Branca, não na porta principal, sem imprensa. Também não foi convidado a se hospedar na Blair House, onde ficam os líderes estrangeiros em visitas importantes a presidentes americanos, como o Bolsonaro ou até o meu avô Figueiredo ficaram. O Lula teve que ficar lá na embaixada brasileira, e o simbolismo começou ali. A imprensa, chamada por Lula para a coletiva, ficou esperando horas e horas. A Casa Branca abriu uma transmissão ao vivo no YouTube. 3 horas se passaram. A coletiva foi sendo adiada. Todo mundo reportava um clima estranho, uma situação inédita. E no fim, Trump mandou o Lula embora sem coletiva. Um vexame com os repórteres sendo mandados embora. As pessoas com quem eu conversei disseram que o Lula não conseguiu nenhuma concessão, só a promessa de mais reuniões. O que me disseram é que houve pelo menos 2 pontos de tensão na reunião entre eles e que o Trump não ficou todo o tempo lá. O Lula assinou com terras raras brasileiras de novo e pediu que o PCC e o Comando Vermelho fossem poupados da designação de terroristas. Também pediu que os vistos dos ministros do STF e de outras pessoas do governo Lula fossem reestabelecidos. Não rolou. O Trump, no final, fez um tweet pequenininho, de um parágrafo, dizendo que a reunião foi boa e chamando o Lula de dinâmico, seja lá o que isso significar. Depois, respondendo a repórteres, fez aqueles elogios genéricos que ele faz a qualquer líder mundial que ele encontra. E o Lula teve que chamar a imprensa às pressas numa coletiva feita na Embaixada Brasileira. A imprensa mundial, no dia seguinte, nenhum grande jornal internacional tratou a visita como relevante. Lula saiu de mãos abanando, passou vexame. E o trabalho aqui nos Estados Unidos continua. Quer saber o que a mídia não te conta? Compartilhe esse vídeo e me segue para mais informações. Pois bem, não dá para saber o que foi conversado, mas que as coisas não deram certo para o Lula, isso está claro. Mesmo o Marco Rubio não estando lá, o que se percebe, e principalmente agora, porque o Lula voltou desesperado, dizendo que vai arrumar uma medida de acabar com as facções, de prender os traficantes. Como que ele vai fazer isso? E ele voltou com essa promessa, disse: quem cometeu crime, cometeu, quem não cometeu, não comete mais. Parece que ele falou assim: olha, eu deixei, escuta só, ele confessão, né? Uma confissão do Lula, né? Eu deixei vocês cometerem crimes até agora, mas agora o Trump entuchou em mim sem vaselina e agora eu vou ter que passar isso para alguém. O que o Trump vai fazer com o Lula é o que o Lula tem que fazer com os traficantes. Caso contrário, Lulinha, você tá lascado. E ele voltou desesperado falando que vai acabar com o narcotráfico. Escuta só. Eu estou assinando aqui para mandar um projeto de lei com urgência urgentíssima ao Congresso Nacional, que é um projeto de lei antifacção. Ou seja, nós vamos mostrar como é que se enfrenta as facções aqui nesse país, como é que se enfrenta o crime organizado, como é que se enfrenta aqueles que vivem da exploração do povo mais humilde desse país. Bem, presidente, eu queria primeiramente parabenizar o senhor pela determinação que o senhor deu no sentido da elaboração de um projeto antifacção. É um projeto moderno, é um projeto que vai combater esse flagelo nacional que são as facções criminosas, que prevê fundamentalmente a descapitalização das facções criminosas, o aumento de pena para as lideranças das facções criminosas. Nós estamos também estabelecendo medidas para o perdimento de bens que são arrecadados por estas facções criminosas. Nós estamos também com medidas muito enérgicas para
evitar a infiltração do crime organizado, das facções na administração pública. Nós estamos criando mecanismos para infiltração de agentes de segurança do Estado nas facções criminosas, inclusive algo muito moderno que já é praticado em outros estados. Então, presidente, é um grande avanço, é um combate enérgico às facções criminosas, mas é importante dizer que elas serão combatidas dentro do Estado Democrático de Direito, como é próprio de um governo republicano, um governo moderno, um governo que respeita os direitos e garantias fundamentais. Um governo que respeita os direitos de quem? Dos traficantes, dos terroristas, que eles são terroristas que tomaram cidades inteiras no Ceará e no Nordeste brasileiro, onde a polícia não sobe nos morros, mas quem sobe são os governantes. Lula, amigo do Lula, Flávio Dino. Só para vocês terem uma ideia, primeiro que é conversa furada. Conversa furada de malandro, para não falar outra coisa. Porque se eu falar o que eu realmente gostaria, com certeza eu serei preso. Mas você que está me assistindo, você é cidadão de bem, vocês sabem quem são essas pessoas que falam que agora vão combater urgente e urgentíssimo. Assim, agora é com toda a pressa do mundo. Por quê? Porque ele foi lá para os Estados Unidos e sentou na graxa. O Trump falou, ou você se vira, ou a gente vai virar você, Lula. Vai virar você do avesso. E o Lula não vai. O Lula não vai fazer nada. Porque faz parte do narco-estado. Como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Preto no branco. Não tem conversa furada. Não tem? Aqui, ó. Visita de Lula à favela do Moinho foi articulada com ONG ligada ao PCC. Deixa eu centralizar aqui melhor para vocês. Essa é uma matéria. Tem mais aqui. São dezenas, milhares. Presa por elo com o PCC, esteve ao lado de Lula em junho. Assista. Você acha que isso aqui o Lula vai acabar com... Não, gente. É impossível. É impossível. É pedir pro Lula parar de beber. Não vai parar de beber. Cachaceiro não vai parar de beber. É igual aqueles caras, eu conheço alguns que falam assim, ó. Não, se acontecer no fim do ano, se acontecer isso, eu paro de beber. Não dá. O cara é alcoólatra. O Lula é alcoólatra, é um bandido, é vício, já tá no sangue. Esses políticos aí estão no sangue deles. Pode ver que eles têm muito dinheiro, mas eles não param de roubar. Olha o Ciro Nogueira. Olha o Ciro Nogueira, que foi do governo Bolsonaro, mas sempre foi um vagabundo. Por mais rico que seja, eles estão loucos. É a febre, lembra a Serra Pelada, a febre do ouro? Eles têm febre da corrupção. Eles não conseguem sair mais. Mais matéria aqui, ó. O encontro de Boulos é agora, né, do governo Lula, secretário. O encontro de Boulos com a dama do tráfico, Comando Vermelho. Acabou? Não acabou. Não tem fim. Não tem fim. Marcola é absolvido após maior processo contra a PCC prescrever em São Paulo. Marcola é absolvido. Tem mais aqui, ó. Gilmar Mendes manda soltar traficante preso com quase 200 quilos de Coca-Cola. Se eu falar, o vídeo cai. Quase 200 quilos de Coca-Cola, solta. Por quê? Porque ele tinha bons antecedentes. Ele era réu primário. Não para. O Dias Toffoli aqui, ó. Dias Toffoli viajou em avião associado a Beto Louco, traficante. Não para, não tem fim. Ministro Marco Aurélio Melo, do STF, determina a soltura de traficante André do Rap em São Paulo. Ligado à facção criminosa, André Oliveira Macedo é investigado por ter função de liderar dentro do PCC e por gerenciar o envio de grandes remessas de cocaína à Europa. O Brasil é um polo de exportação de droga. O Brasil é um polo de exportação. O Lula falou assim, não, a gente tem que arrumar um jeito deles plantarem outra coisa, plantar mandioca. Assim, se eles tiverem outra coisa para plantar, eles não vão plantar cocaína, não vão plantar maconha. Olha que maluco esse presidente. Esse presidente é maluco, é um psicopata. Você acha que um traficante, um cara que planta cocaína, que planta maconha, você acha que ele vai deixar de plantar para plantar o quê? Mandioca? Plantar milho? É um vagabundo mesmo, né? E não para. Franquias de facções do Rio disputam territórios no Ceará. Cidades inteiras tomadas. O Bukele falou o seguinte,
Não existe um país em que o Estado, a polícia não pode entrar porque a facção toma, sem que os governantes sejam cúmplices, parceiros desse tráfico, dessas facções. Não existe. E o Donald Trump sabe, o Donald Trump encontrou o ano passado com Bukele, com Milei, com os líderes da direita da América Latina. E o Bukele fala, não tem como a polícia não poder entrar num lugar porque está tomado pelo tráfico sem que o Estado, ou seja, os governantes, sejam cúmplices desses bandidos, dessas facções. Isso é mais claro que a luz do dia. Então esperar que o Lula vá fazer alguma coisa é conversa furada. A única certeza que a gente tem é o seguinte, ele vai fazer uma ação midiática, como está fazendo, e como fez o ano passado, né, uma mega operação de combate ao tráfico, justamente quando o Donald Trump começou a pôr para torar aqui na América Latina em busca dos traficantes, prendendo Maduro. Daí o Lula, puta, vamos, se coça aí Lewandowski. Lewandowski recebeu 5 milhões do Daniel Vorcaro. É esse aí que vai combater o narcotráfico? O Daniel Vorcaro, o Banco Master, o INSS, a corrupção do INSS e tantas outras no Brasil, tantas outras. Tem toda a ligação com o tráfico. Tem tudo ligação. Os funkeiros, o dono da Choquei, que tava lá com a Janja. Tudo ligação com o narcotráfico. Você acha que eles vão combater? Sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma ação midiática para tentar enganar o Trump. Será que o Trump é tão otário? Será que o Trump é tão otário de acreditar? Porque não é possível. O Lula agora se juntou, já correu. O Lewandowski, o bicho tá catando. Vamos fazer alguma coisa. Fazer o quê, Lula? Fazer o quê? Imagina o Lewandowski falando. Fazer o quê, Lula? Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou ter que te prender. Eu vou ter que mandar prender você. Eu vou ter que me prender. Porque recebia dinheiro do Vorcaro. Prender Lewandowski, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Então eles não vão fazer nada. Eles vão tentar fazer uma ação midiática para enganar o Trump. Se o Trump for otário, ele cai. Mas eu duvido. Mesmo o Marco Rubio não estando lá quando o Lula foi visitar, o Trump sentou o Lula na graxa e o Lula voltou com o rabinho entre as pernas sem nada, falando que vai ter que combater o narcotráfico, porque senão o Trump vai classificar as facções como terroristas, porque são. O Brasil já está tomado. O Brasil já está tomado. Se o povo brasileiro não fizer nada, e eu sei que não vai fazer, principalmente agora, mês que vem ainda tem Copa do Mundo, o povo não vai fazer nada. Mas o Brasil é um narco-estado declarado. Espero que o Donald Trump faça. Porque se depender do povo brasileiro, nós estamos lascados. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Se quiser, comenta aí. O que você acha de tudo isso? Você acha que o Trump vai fazer alguma coisa? Você acha que o Lula vai combater o narcotráfico? Você tá de palhaçada, né? Comenta aí. Forte abraço. Tchau, tchau.